Oi, 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 gente, passando aqui para meditar um pouco, né, sobre a palavra do Senhor. Tava aqui lendo e meditando e pensando, né, quando a gente tem um familiar, uma pessoa que está acorrentado por vício, né, por problemas, às vezes preso, né, às vezes em condição de rua, seja qualquer tipo, pessoas que não conhecem a Deus, né, que estão ali ainda no pecado. E a gente tem vontade, né? A gente ora por essa pessoa, a gente clama a Deus, e a gente quer muito que essa pessoa se arrepende e venha para os caminhos do Senhor, né? E a gente sempre tem uma esperança de que essa pessoa, ela vai ser transformada e ela vai contar um lindo testemunho, né? De arrependimento e de transformação. Quem não deseja isso para sua família, né? Para aqueles que você ama. Só porque a gente vê também que a gente quer que o nosso ente querido, o nosso ente amado, né, o nosso familiar, às vezes cônjuge, a gente quer que ele mude a sua vida, seja transformado, né, seja perdoado por Deus, e tenha um novo caminho. Só porque o engraçado é porque muitas vezes o ser humano ele quer isso para quem ele ama, mas às vezes ele quer isso para aquele ente que ele ama, só porque quando alguém chega a fazer algo contra ele, né, algo que o fere, algo que o atinge, muitas vezes o ser humano não quer que essa pessoa regenere sua vida, que essa pessoa tenha sua vida transformada, que essa pessoa seja perdoada por Deus. E a gente vê isso no livro de Jonas, né? Quem conhece a palavra de Deus sabe mais a profundo, mas tem gente que às vezes não sabe. Ouve falar que Jonas, né, foi chamado por Deus para ir para Nínive pregar, mas que ele não quis, né? Ele fugiu, né, para Tarsis para não ir a Nínive pregar. Mas nem todo mundo sabe o porquê que Jonas não quis ir pregar para Nínive. E Jonas não quis ir pregar para Nínive porque Jonas sabia que se ele pregasse para aquele povo, né, e aquele povo se arrependesse do seu pecado, Deus, né, com a sua infinita bondade, iria perdoar aquele povo. E aquele povo, ele tinha feito mal para o povo de Israel, né? Tinha ferido o povo de Israel. E Jonas, ele não aceitava que aquele povo fosse perdoado. Então Jonas não foi pregar para Nínive porque Jonas não conseguia perdoar aquele povo. Não achava justo aquele povo ser perdoado dos seus pecados. Muitas vezes, nós como seres humanos nos pegamos da mesma maneira, né? A gente quer ser perdoado, a gente quer que os nossos familiares sejam perdoados, porém aqueles que já nos feriu, que já nos fez algum mal, a gente não acha que ele é digno de perdão, né? A gente não quer que Deus perdoe aquela pessoa. E a gente se esquece que a justiça, ela vem de Deus, ela não vem do homem, né? Ela não vem da nossa vontade, porque Deus é aquele que sonda o coração de cada pessoa. E a palavra de Deus diz o quê? Arrependei-vos, né? Arrependei-vos dos seus pecados, crede em Deus. Né? Sejam batizados, sejam transformados, tenham uma transformação na mente, né? Conserte os seus caminhos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, e ele é para aquele que se arrepende, independentemente se eu, né, acho que a pessoa merece perdão ou não. E nisso a gente ainda vai contra a mais uma coisa da Bíblia, a mais um mandamento de Deus, que é o quê? Perdoar para ser perdoado. Nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. E muitas pessoas têm ficado presas na falta de perdão. Muitas pessoas têm ficado presas no rancor, na mágoa, no ódio, no passado, porque não conseguem entender que do mesmo jeito que nós chegamos na presença de Deus completamente contaminados do pecado, né? Cheio de mazelas, cheio de carrapicho, né? Cheio de pecado, com caráter deturpado. E Deus tem nos transformado, tem nos edificado dia após dia. Aquela pessoa que nos feriu também merece esse evangelho. Aquela pessoa que nos feriu também merece essa transformação. Nós não podemos limitar o Evangelho de Jesus Cristo somente para nós, por aquilo que nós achamos que é certo e que não é certo, que é justo e que não é, e que é injusto. Porque nós não podemos esquecer que o nosso Deus ele é soberano e justo. O nosso Deus é aquele que sonda o coração do homem. O nosso Deus é aquele que sabe o que tem no íntimo do homem. Porque nós, como seres humanos, nós sabemos julgar muitas vezes as atitudes e as reações, mas só Deus conhece os pensamentos, os sentimentos. Só Deus sabe a profundo o caráter de uma pessoa e se ela tem se arrependido de seus maus caminhos. Então, que nós possamos entender que Jonas foi usado para pregar para Nínive ser perdoado, né, e ser salvo. Mas também Deus usou Nínive para não perder Jonas, para falta de perdão. Então, que nós possamos meditar nessa palavra nessa tarde. Não sei se você vai ouvir isso durante a manhã, durante a noite, mas que nós possamos pedir para Deus que nós não venhamos ser injustos com os nossos julgamentos e entender que o Evangelho de Jesus Cristo ele é para quê? Para todo aquele que se arrepende de coração, que se arrepende verdadeiramente dos seus maus caminhos, dos seus atos pecaminosos que feriram, que magoam, e que possam ser salvos e libertos pelo Senhor Jesus Cristo.